O primeiro ano do governo do presidente Lula começou antes mesmo do calendário oficial do governo. Em dezembro de 2022, o governo Lula estava atuando para a aprovação da PEC da transição. Foi a partir da aprovação da PEC da transição que possibilitou que durante o ano de 2023 nós conseguimos retomar alguns programas importantes. Foi dado condição ao governo do presidente Lula de retomar programas como Minha Casa, Minha Vida, como as obras paralisadas de creches e escolas, o Farmácia Popular. Temos o maior plano safra para a agricultura familiar, com mais de 70 bilhões de reais, retomando uma série de ações importantes para o desenvolvimento do país, porque o orçamento 2023 ainda é o orçamento 2022 do governo anterior, e a PEC da transição foi essencial. Na Câmara Federal, nas proposituras de lei, conseguimos aprovar um projetos importantes, com o projeto de lei de igualdade salarial entre homens e mulheres, a reforma tributária, que nós conseguimos depois de 30 anos aprovar a reforma tributária, a PEC da reforma tributária, garantindo inclusive a manutenção dos incentivos fiscais para o setor automotivo, que aqui para Pernambuco é crucial para a geração de mais de 17 mil empregos diretos. Então, o governo do presidente Lula, em todas as áreas, se você for olhar na área da educação, com muitos avanços, na área da agricultura, com o Plano Safra, com o PA, com o PENAI, a retomada da valorização do servidor público, foram 9% de reajuste depois de tanto tempo, mais de 6 anos, com reajuste zero para o servidor e a servidora pública. Você vai olhar para a saúde, nós temos o Mais Médico, nós temos a farmácia popular, nós temos recursos para os estados e municípios poder fazer o atendimento à população mais carente. A gente tem um Bolsa Família de volta, integrado com a saúde, com a educação, porque a criança tem que estar na escola, tem que estar vacinada. Então, o primeiro ano do governo do presidente Lula foi um ano de muito trabalho para unir o Brasil e para reconstruir e retomar programas e políticas importantes que tinham sido destruídos pelo governo anterior. A nossa maior dificuldade é uma base consolidada no Congresso Nacional. As pessoas elegeram o presidente Lula, mas não elegeram uma bancada de sustentação do seu governo. Então, o arco de aliança foi necessário ser feito com a Câmara Federal e com o Senado para poder garantir as aprovações das PECs, dos projetos de lei que são de interesse da sociedade brasileira. A exemplo, como eu citei, da igualdade salarial entre homens e mulheres, da reforma tributária, do projeto de lei da economia popular e solidária, do conjunto de ações que foram feitas, das medidas provisórias para poder retomar o programa Minha Casa, Minha Vida, para poder retomar as obras paralisadas. Então, a maior dificuldade foi de compor essa base, né, com deputados e deputadas que foram eleitos, inclusive em outro palanque, mas com a habilidade do presidente Lula, a gente foi conduzindo. Um exemplo claro, a gente derrubou o veto, aliás, um exemplo bem claro, o presidente Lula vetou a lei do marco temporal, que é o genocídio dos povos indígenas. A Câmara do Congresso Nacional e o Senado derrubaram esse veto. É um retrocesso muito grande, vamos recorrer ao Supremo. Então tem pautas antipopulares que chegam e são aprovadas na Câmara Federal que o governo não tem controle sobre ela, pautas de costume, que levam para a parte mais ideológica. Então essas dificuldades nós vamos continuar enfrentando, por isso o presidente Lula tem que sempre estar trabalhando para poder rearrumar a sua base de sustentação na Câmara Federal. Mas apesar de tudo isso, eu não tenho dúvida, são os dados que provam, os números provam isso. Um ano do governo do presidente Lula, ele fez muito mais que nos últimos 6 anos do governo transitório do Temer e do governo desastroso e genocida do Bolsonaro. Em um ano, o presidente Lula já fez muito mais do que fizeram nos últimos 6 anos. O governo do presidente Lula trabalha com muita força para manter a autonomia, a independência dos poderes, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Não há uma política, uma articulação de tornar ninguém refém de ninguém. Nem o governo refém do Congresso, nem o Congresso refém do governo, muito menos o setor judiciário. A gente trabalha com
a independência e a autonomia de cada poder. Cada um foi eleito pelo voto popular, pelo sistema democrático. E a gente vai sempre ao lado do presidente Lula, trabalhando, dialogando para construir os consensos. Tem pautas que é possíveis, tem outras que não. E assim a gente trabalha. E o governo do presidente Lula precisa ser composto por todas essas forças que compõem hoje o Legislativo e que ajudaram ao presidente Lula também chegar à presidência da República e que tem compromisso com o novo governo, com um governo de união e de reconstrução. É bom lembrar que o Legislativo que se tem hoje, a Câmara Federal, o Senado, foi eleito com o voto do servidor e da servidora. Foi eleito com os votos da classe trabalhadora. Então não adianta ficar só reclamando. A gente precisa fazer formação política. Porque os nossos servidores e servidoras, a classe trabalhadora, que é a maioria, nós somos 80% da população brasileira ou não somos? Entre servidores, trabalhadores da iniciativa privada, da agricultura. Se a gente for olhar, a classe trabalhadora é maioria absoluta. E por que a gente não tem maioria absoluta no Congresso Nacional? Porque os trabalhadores estão votando nos candidatos do patrão. Então não basta reclamar. Então a gente precisa, e o serviço público, as nossas entidades, precisa investir pesado na formação política da sua base. Precisa de uma presença firme de base. Precisa de união. É o momento de unificar as forças democráticas, o movimento sindical, os movimentos sociais, para disputar o governo. O presidente Lula não precisa e nem quer a gente batendo palma ou elogiando. O presidente Lula precisa da classe trabalhadora, do movimento sindical unificado e pautando o governo, disputando o governo nas ruas, disputando os programas, as políticas públicas. Porque do mesmo jeito que a agricultura familiar vai disputar o Plano Safra, o agronegócio está disputando o seu. E levam muito mais, porque eles têm uma bancada de parlamentares muito maior. E no serviço público, da mesma forma, os estabelecimentos privados que pegam recurso público têm a sua bancada. Então a gente precisa estar unificado. E nas ruas, na luta, disputar as políticas públicas, disputar o governo, pressionar o governo para que a gente possa ter mais ações voltadas para o serviço público. Nós temos uma reforma administrativa que está lá, não está morta, não está enterrada, a qualquer momento ela pode ser ressuscitada, e uma reforma da forma que está posta não é uma reforma, é uma deforma, é para acabar com o serviço público, é para privatizar. O setor privado está de olho no SUS, está de olho na educação, está de olho nos serviços essenciais. E a gente precisa estar organizado e mobilizados e mobilizadas para enfrentar tudo isso. Porque sem serviço público não há servidor público. Sem servidor, sem servidora pública não há serviço público. Por isso a gente tem que comunicar bem com a base e com a sociedade. Precisamos ganhar a sociedade para essa pauta. Entender e fazer entender à sociedade que aqui a gente não está lutando e brigando pelo emprego, pelo salário do servidor e da servidora. Que se fosse já seria justo o suficiente. Nós estamos lutando para garantir o atendimento gratuito na saúde, na educação, nas ações e nos programas que têm a ver e que a população que mais precisa tem acesso a elas. Que hoje é o que está em jogo, acabar com tudo isso. Então a gente tem que conversar bem com a sociedade para que ela também possa ser parte desse processo de mobilização. Nós temos que continuar investindo na formação política, na organização de base. E é importante que a classe trabalhadora, que é mais interessada nesse processo, possa participar ativamente. Que nossas organizações não cruzem os braços na hora de discutir as eleições municipais. A gente precisa de representantes dos servidores, das servidoras públicas, da classe trabalhadora, no legislativo, no executivo. Nós precisamos fazer com que o movimento sindical discuta a política. A política não pode ficar simplesmente para os partidos. Os movimentos sociais, o movimento sindical, a classe trabalhadora organizada tem que entrar para dentro dos partidos, tem que fazer esse debate. É na política que decide o valor do seu reajuste salarial, é o que decide o valor da cesta básica, é o que define os recursos que vão para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para as obras estruturantes. Então é através disso que a gente tem que continuar
nesse trabalho, é muito importante que a classe trabalhadora possa fazer esse debate junto conosco. E nós vamos continuar trabalhando para que nos municípios, nas eleições municipais, a gente tenha o maior número de vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas do campo progressista. Nós temos um desafio de derrotar a política do ódio, da intolerância, do fascismo, do bolsonarismo enraizado em muitos municípios. E para isso a gente precisa unir o conjunto das forças que estão no campo, que defendem a democracia, que defendem o Estado Democrático de Direito, para nesses municípios a gente derrotar essas forças do atraso e eleger o maior número de gestores e no legislativo de trabalhadores e trabalhadoras e de aliados que defendem a pauta da classe trabalhadora. Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. A gente não pode estourar, implodir a relação política que está sendo construída, a base de sustentação do Congresso Nacional por conta da presidência da Câmara. Nós precisamos de um presidente ou de uma presidenta que tenha compromisso com essa pauta do governo, de não colocar pautas bombas, de não arrumar problemas para o governo, como fizeram anteriormente com o governo da presidente Dilma. Então nós temos que ter uma responsabilidade muito grande, conversar com todos os líderes da base de sustentação do governo do presidente Lula e encontrar um nome que possa representar tudo isso, que tenha um nome sensato, um nome aglutinador, um nome que possa construir esse processo e possa conduzir bem o legislativo, independente de ser do PT, de ser da Federação Brasil da Esperança ou de ser de qualquer outro partido que está na base do governo do presidente Lula.